Professor brasileiro é libertado após quase 2 semanas sob custódia do ICE no estado de Washington. O governo dos Estados Unidos endurece as regras para a concessão de green card a casais com cidadãos americanos. E agentes do ICE surpreendem imigrantes em Los Angeles e saem de um caminhão alugado da Penske numa nova tática chamada Cavalo de Troia. Tudo isso e muito mais, agora no Agenda 47. O brasileiro Fernando Rocha, coordenador de teatro da Juanita High School em Kirkland, Washington, foi solto na terça-feira após quase 2 semanas detido pelo ICE. A juíza Tammy Fitting concedeu fiança de $10 mil em audiência realizada em 29 de julho. Rocha, de 45 anos, vive legalmente nos Estados Unidos com autorização de trabalho e fez um pedido de asilo antes do vencimento do visto em 2018, o que, segundo o seu advogado Adolf Orreda, sempre foi renovado sem problemas. O coordenador do teatro e ativo na comunidade artística local, ele ganhou solidariedade do sindicato IATCE Local 15, que também ajudou a arrecadar a fiança via campanha no GoFundMe. Apesar da libertação, o processo de imigração seguirá tramitação judicial. A detenção provocou indignação entre alunos, colegas e líderes comunitários que questionam a mudança na postura do governo frente a imigrantes com solicitação de asilo em andamento. Desde o dia 1º de agosto de 2025, o USCIS, Serviço de Cidadania e Imigração aqui dos Estados Unidos, implementou novas diretrizes para pedidos de green card baseados em casamentos com cidadãos americanos. Agora, para comprovarem que são realmente casados e é um casamento real, os casais devem apresentar documentação mais robusta. Fotos, declarações juramentadas, comprovantes financeiros, compartilhados e histórico de vida juntos. Além disso, as entrevistas presenciais passaram a ser obrigatórias. E examina-se também detalhado histórico migratório, inclusive pedidos anteriores. Segundo a agência, o objetivo é combater fraudes e garantir que os vínculos familiares sejam realmente autênticos e válidos legalmente. E aprovações não garantem automaticamente a residência e beneficiários que podem enfrentar, inclusive, processos de deportação. Uma das filhas adolescentes de Rosane Ferreira de Oliveira, a brasileira detida em maio por agentes do ICE lá em Worcester, Massachusetts, retornou ao Brasil e está com a irmã mais velha, segundo o advogado da família. Enquanto isso, a irmã de 13 anos segue desaparecida após deixar a custódia do Departamento de Criança e Famílias de Massachusetts em 20 de julho. A Polícia Local e o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas confirmaram que ela ainda não foi localizada. A família e as autoridades seguem em alerta e pedem ajuda à comunidade. Um fã do St. Louis City, esse sim, Michael Eitzel, portador de um boné com a frase Make America Great Again, foi retirado do estádio no dia 26 de julho de 2025. A segurança citou o regulamento do clube, que proíbe símbolos políticos e ofereceu opções: remover o boné, guardá-lo no carro ou ter que deixar o local. Ele optou por sair e gravou tudo em vídeo, que viralizou nas redes sociais, gerando debate sobre a liberdade de expressão, aplicação de normas possíveis e viés políticos. O Eitzel declarou: Trump não é bem-vindo aqui. Enquanto Abu Shells as covam ao fundo, o clube ainda não se manifestou sobre esse ocorrido. Imagens de uma operação do ICE em Los Angeles mostram agentes federais surgindo de dentro de um caminhão alugado da Penske, numa ação apelidada de Cavalo de Troia. A prefeitura, liderada por Karen Bass, denunciou o uso irregular dos veículos, alegando que essa manobra vai contra a decisão judicial recente que proíbe abordagens por perfil racial.
A Penske afirmou que não autorizou o uso de seus caminhões para transportar pessoas. Organizações de direitos civis, advocacia alertam para possível violação da liminar federal que proíbe detentes e, claro, ações do ICE indiscriminadas em Los Angeles. Já autoridades federais atacaram a empresa, citando casos anteriores do uso desses veículos por contrabandistas em reação ao ocorrido. O fiscal norte-americano Bill Ensali prometeu intensificar as ações de imigração, declarando que a lei federal não é negociável. O governo da Flórida se prepara para a construção do segundo centro de detenção para imigrantes, chamado oficialmente de North Detention Facility. O novo complexo será construído no campo de treinamento da Guarda Nacional, Camp Bland, perto de Jacksonville, e terá capacidade para cerca de 2.000 detidos. DeSantis afirmou que o estado está pronto e disposto e capaz para expandir as operações assim que houver aumento nas deportações do primeiro centro, o Alligator Alcatraz, inaugurado nos Everglades. Esse plano tem enfrentado forte resistência. Defensores dos direitos civis denunciam condições precárias nos detidos de alimentação, assistência médica adequada para os que estão presos, impedindo, inclusive, de ter acesso a advogados, detenções sem acusação ou audiência, enquanto ambientalistas e tribos indígenas denunciam risco ao ecossistema e a falta de estudo de impacto ambiental dessas novas prisões de imigração. A Apple acaba de anunciar mais de 100 bilhões de dólares em investimentos para fabricar partes do iPhone nos Estados Unidos. O anúncio foi feito ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que celebrou o acordo e prometeu tarifas de quase 100% para empresas que não produzirem localmente. A medida visa trazer a produção de chips e componentes para o solo americano. Segundo a Apple, 20 mil novos empregos serão criados em breve. Os iPhones devem ter peças 100% fabricadas em solo norte-americano. Pesquisas mostram que a maioria dos eleitores brasileiros desejam negociar o chamado tarifaço imposto pelos Estados Unidos. O presidente Lula tem muito mais a ganhar com uma postura de diálogo, desde que não seja subserviente. Em entrevista à agência de notícias Reuters, Lula descartou ligar para Trump por enquanto. Segundo ele, só fará isso quando a intuição dele indicar que há uma boa-fé. Abre aspas, não vou me humilhar, fecha aspas. Mas também garantiu, na hora em que quiserem conversar, vão conversar. Paralelamente, ele anunciou que vão articular o Brasil em resposta conjunta com aliados do BRICS. O Brasil busca agora equilibrar a firmeza com a diplomacia. A partir de hoje, dia 7 de agosto de 2025, os Estados Unidos implementam uma nova fase do tarifaço. Tarifas de importação de 10% a 41% entram em vigor para quase 70 países. Um dia depois da aplicação de 50% sobre produtos brasileiros. Segundo a Casa Branca, as medidas visam corrigir desequilíbrios comerciais e proteger a indústria americana. Países como a Síria ganharão aí um incremento de 41%, Laos e Mianmar 40%, Suíça 39%, entre outros. Os mais afetados são os exportadores do Brasil, principalmente de carne, frutas e café, que seguem sob pressão de custos elevados nos Estados Unidos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, confirmou hoje que o interesse por um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é mútuo e que os preparativos já estão em curso, com local definido, mas ainda não divulgado. Putin também declarou que não se opõe a uma possível reunião trilateral, que inclui inclusive o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, mas destacou que certas condições ainda precisam ser criadas e afirmou que ainda está longe delas serem realmente firmadas. Analistas apontam que o Emirados Árabes Unidos será o possível palco deste encontro, que será o primeiro encontro desses líderes mundiais entre os Estados Unidos e a Rússia desde 2021. Agora chegou a hora de mandar aquele abraço carinhoso para a nossa audiência que está distribuída em todo o planeta. Só para vocês terem ideia, temos aí pessoas nos assistindo na Europa, no Japão, em Portugal também, Portugal é na Europa, claro,
e aqui nos Estados Unidos. Vamos lá? Quero mandar um abraço para Valéria Castro, que está lá no Brasil. Ricardo Paranhos, que nos assiste lá no Kentucky. O usuário lá do YouTube, Freedom899, lá em Toronto, no Canadá, está nos assistir. Eduardo Messias, de Salvador, na Bahia. Carlos Dessa, lá em Delaware, no estado de Delaware, pertinho aqui. Ocemir Melo e Kédia Melo, em Walton, Massachusetts. E se você quer receber aquele abraço carinhoso aqui da gente, aqui do Agenda 47, esse jornal, como eu já falei, é feito para vocês, para que vocês possam ficar informados. Hoje é muito noticiário, mas para que a gente tenha uma aproximação, essas notícias são feitas e preparadas para você que não teve a oportunidade de ver isso em outro canal, tá bom? O local você já sabe, é no nosso canal no YouTube, Seaba Brazilian Television. Você deixa o seu comentário, deixa o seu like e, claro, ativa o sininho lá para receber as notificações e se inscreve, seja um inscrito. E também, gente, se você quiser estar toda hora ligadinho, você baixa o nosso app, tá aqui, ó, nosso app aqui embaixo, ó, spt.plus. Essa é a plataforma que você vai ter acesso direto a notícias em português do Brasil e em português de Portugal. Baixou o app lá no Google, lá na Apple Store, você vai ter aí sempre com você, tá bom? Em nome da nossa equipe, quero agradecer a todos vocês e lembrando que logo mais às 7 da noite estarei de volta ancorando o Jornal Brasil News, trazendo mais notícias para vocês. Aproveitem e se assistam, tá bom? Muito obrigado à nossa equipe, Antônio Madureira e nosso diretor de marketing, Carlos Madureira. Vamos ficando por aqui, mas logo mais temos um encontro marcado.